Alma amiga, já ouviu falar de crença? Já ouvi falar de crença. Crenças limitantes? E aí? O que você tem a me dizer sobre crenças? Eu queria marcar uma sessão com você pra gente fazer uma limpeza de crenças. Claro, me dá tua crença aqui, deixa eu limpar essa crença, tirar o ferrugem dela, deixar ela brilhando igual prata, ó, deixar ela brilhando. Pessoal amado do meu coração, crença a gente não limpa, crença a gente libera. Imagina eu pegar a crença das pessoas e limpar essa crença e devolver, aqui sua crença limpa. O que vai acontecer? A pessoa ela vai continuar com a crença limpa, purificada, brilhando. Crença a gente libera. E como que a gente libera a crença? Primeiro compreendendo o que é crença. Se a gente parar para pensar, racionalizar, crença é uma narrativa. É uma narrativa sobre algo. E quando eu falo a palavra narrativa, o que vem na tua cabeça? Uma historinha. Narrativa é uma historinha. E essa historinha, essa narrativa que vira crença, ela sempre começou com alguém. E por que essas pessoas criaram essas narrativas que depois foram virando crenças? Existe um porquê de toda crença existir no mundo, para você acreditar naquela crença. E quando você acredita naquela crença, você se limita. Então todas as crenças são limitantes? Sim, todas as crenças são limitantes, porque elas te colocam numa narrativa e essa narrativa ela tem uma identificação. E todas as vezes que nós nos tornamos identificados com uma narrativa, a gente se aprisiona nessa narrativa. Isso muitas das vezes pode se tornar outras coisas e eu vou conversar com você sobre essas outras coisas em outros vídeos. Aqui a gente vai falar de crença. Toda crença ela existe para uma identificação e principalmente para aquela estrutura cultural daquela época. E muitas das vezes essas crenças elas vão sendo moldadas para a época atual. Existem crenças que passam aí por milhares de anos e elas ainda não são modificadas, mas a grande maioria ela vai sendo modificada porque a narrativa das pessoas que contam essas crenças, essas historinhas, essas narrativas vão sendo modificadas com o passar do tempo. Então toda crença limitante a partir do pressuposto que ela te coloca num enredo. E todas as vezes que você cai num enredo, inevitavelmente você se aprisiona. Você aprisiona a sua essência, a sua consciência dentro desse enredo. O importante desse vídeo é trazer clareza para você sobre a não identificação com as crenças, a não identificação com as narrativas que se contam hoje no histórico mundial, tanto atual quanto no do passado. Porque quanto mais você se identifica com essas historinhas, menos você se dá conta daquilo que é necessário se dar conta, que é a própria narrativa. E a própria narrativa, ela não é uma historinha. A própria narrativa é algo que se vive na íntegra. Hoje, a sociedade ela está dentro de uma narrativa, de uma crença de normose. Vou fazer um vídeo falando sobre normose com vocês. A normose coloca as pessoas num estado alienado, onde tem o senso comum. Fujam desse senso comum. O senso comum é para a massa, é para a grande maioria de pessoas que estão num estado catatônico, longe do seu processo de alma. Nenhuma crença nos agrega algo, até aquelas que nós julgamos ser benéfica. Existem várias crenças que a gente pode citar aqui. Pecado, escassez, tudo isso é crença. Que para você ganhar o céu você precisa ser pobre, porque o rico ele não entra no céu.
Pecado é uma crença que se arrasta há milhares de anos. Encarnação, reencarnação, é uma crença, é uma crença do espiritismo. Então, reencarnação não existe? Reencarnação é um programa para nos manter aprisionados aqui. Aqui eu estou citando algumas crenças, mas existem várias. Nós temos, e todas as crenças que algumas pessoas elas têm e que nós não temos conhecimento, a gente passa a repelir, a gente passa a ter uma resistência sobre aquilo, porque a gente não tem condições cognitivas de compreender algumas crenças. Então existem crenças que você olha, você fala, nossa, que viagem. Mas aquela pessoa está identificada com aquela crença, você está identificada com outras crenças. O importante é a gente não ter a identificação com isso, porque é limitante. Limita você a ponto de você não enxergar aquilo que você precisa. Então, crença não se limpa. Crença a gente libera. E não adianta liberar uma crença, retirar uma crença e querer repor com outra, porque aí o estado vai ser o mesmo, a pessoa ela vai estar no mesmo estado. Existem aí algumas situações que algumas crenças são um pouquinhozinho benéfica para a pessoa poder chegar num outro patamar de consciência. Mas quando essa pessoa ela vai alcançando cada vez mais uma consciência abrangente, menos essa pessoa vai se identificando com crenças e vai começando a um processo interno, de amadurecimento interno. Ok? Então vamos liberar as nossas crenças e pararmos de ser limitantes, porque o cosmos, o universo é infinito e você é parte desse infinito.